Após anúncio de cessar fogo, Donald Trump acusa Israel e Irã de violação grave. E você vai ver ainda. Braga Neto e Mauro Cid participam de acariação em caso que apura plano de golpe. E ainda, inverno derruba temperaturas e alertas seguem em vigor. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Terça-feira, dia 24 de junho de 2025. Bom dia para você que decidiu ficar bem informado nesta manhã. Agora são 11 horas e 30 minutos. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit. Nós estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias. A gente abre esta edição com uma notícia muito trágica, infelizmente. Juliana Marins, a brasileira de 26 anos, que no sábado caiu em um penhasco na trilha do Monte Rinjani, na Indonésia, foi encontrada morta nesta terça-feira. A informação foi compartilhada pelo perfil criado pela família nas redes sociais. A equipe de resgate conseguiu acessar o local apenas nesta manhã. A publicitária escorregou e despencou de uma altura de 300 metros. Com isso, ela ficou debilitada e não conseguia se movimentar. O Parque Nacional da Indonésia, onde a brasileira Juliana caiu, é um dos destinos turísticos mais procurados da região e já registrou 8 mortes e 180 acidentes nos últimos 5 anos. E olha, na noite de ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo completo e total entre Israel e Irã. O conflito ele intitulou como Guerra dos 12 Dias. Nas redes sociais, Trump afirmou que o acordo começaria em aproximadamente 6 horas após cada país ter encerrado as operações militares. Segundo o republicano, na 24ª hora, o conflito terminaria oficialmente. Mas hoje, poucas horas após o anúncio, logo cedo, Trump declarou que tanto Israel quanto o Irã violaram um acordo de cessar-fogo. E se esse acordo for firmado oficialmente entre os dois países, Donald Trump se sairia vitorioso. Mas o que está por trás das ações do chefe de Estado americano e qual a visão da população estadunidense sobre o envolvimento do presidente nesse conflito? Direto da cidade de Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos, vamos conversar agora ao vivo com Daniel Toledo. Ele é advogado, especialista em direito internacional, professor honorário da Universidade de Oxford e consultor em protocolo diplomático do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Professor, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Eu que agradeço. Obrigada, professor. Donald Trump, ele foi eleito com a promessa de que seria um pacificador, que não envolveria os Estados Unidos em nenhum conflito. Não levou cerca de 5 meses, 6 meses, desde que ele assumiu de novo a Casa Branca e se envolveu diretamente ao atacar o Irã no fim de semana. Foi uma manobra de alto risco, professor? Qual a avaliação da população americana sobre as ações de Trump nesse conflito no Oriente Médio? Hoje eu acordei aqui, são 9h30 da manhã aqui em Houston. Eu acordei e já tive uma enxurrada de notícias aqui com relação a isso, né? Primeiro ponto foi, vamos voltar lá para o começo para as pessoas entenderem. Na quarta, quinta-feira da semana passada, o presidente Donald Trump ele postou nas redes sociais e logo depois a Caroline, que é a porta-voz da Casa Branca, foi lá e fez um depoimento, ele fez uma declaração para a mídia, dizendo que os Estados Unidos dariam aí mais 2 semanas para o Irã para que pudessem retomar as tratativas e retomar as negociações para que pudéssemos ter paz. Menos de 72 horas depois, nós vimos aí o anúncio de que alguns aviões B-2, os bombardeiros B-2, decolaram dos Estados Unidos. 7 decolaram da Flórida e 6 decolaram da Califórnia. Foram por sentidos opostos ali. E que logo horas depois, esses 7 que decolaram da Flórida se juntaram a outros 3, mais
alguns caças ali bombardearam as instalações nucleares do Irã e outros alvos também que eles já tinham ali como definidos. Isso fez com que, primeiro, gerasse uma indisposição dentro dos Estados Unidos, junto ao Congresso, porque para um presidente dos Estados Unidos, de acordo com a Constituição, para ele ter uma atitude de guerra, para ele ter uma declaração de guerra, para ele ter uma postura ofensiva em outro país que não tenha previamente atacado os Estados Unidos, ele precisa da autorização do Congresso. E ele não pediu a autorização do Congresso. Começou por aí já a indisposição interna nos Estados Unidos. Logo depois, o presidente Donald Trump postou nas redes sociais, dizendo, olha, foi um sucesso, foi tudo certo, já estamos com um acordo de paz, tudo certo, tudo combinado entre Israel e Irã. Quando eu vi essa postagem, eu achei muito esquisito e comecei a conversar com alguns amigos meus. Por quê? Um dos princípios principais e mais importantes do direito internacional, para você assinar um tratado internacional, é que ambos os países se reconheçam como Estados soberanos. E o Irã não reconhece Israel como um Estado soberano. Então, se ele não reconhece Israel como um Estado soberano, por que eles assinariam um tratado de paz? Né? Ou por que eles topariam, aceitariam assinar alguma coisa com um lugar onde eles não reconheçam nem a soberania, nem a existência do Estado de Israel. E foi muito mais rápido do que eu imaginava que houvesse aí a violação a esse acordo. Por isso que o Donald Trump chamou de acordo e não de tratado, porque não vai existir nada assinado por eles, comprometido por eles, principalmente porque o Irã não reconhece Israel como um Estado soberano. E logo depois houve aí essa novidade, né, vamos chamar assim, infelizmente, esse infortúnio do não cessamento aí dos ataques entre um e outro. E hoje de manhã o Donald Trump deu uma declaração muito curiosa e que deixa para a gente muitas interpretações nela, onde ele disse que ele está muito decepcionado com o Irã, ele está muito decepcionado com Israel, mas ele está mais decepcionado com o Netanyahu. E não falou por quê. Mas se nós juntarmos aí as peças do quebra-cabeça, a gente começa a entender o que aconteceu. Donald Trump deu uma previsão de não vou atacar o Irã por 2 semanas para que nós tentemos negociar. Netanyahu, inclusive, falou isso publicamente em entrevistas, fez extrema pressão em cima do Donald Trump porque aquele era o momento do ataque. E Donald Trump cedeu a essa pressão do Netanyahu e foi lá e fez o ataque na certeza de que ele poderia levantar uma bandeira depois, dizendo, olha, acabei com a guerra, fiz a paz. Netanyahu queria, eram as armas nucleares que estavam incomodando Israel, eu acabei com elas. Teremos paz, eu virei herói. Quando, na verdade, ele se esqueceu que ele estava lidando com uma situação que já existe há séculos. E que a briga entre esses países não vai acabar simplesmente porque o Irã tem arma nuclear ou não tem arma nuclear. Ele vai acabar com um dos dois estados deixarem de existir dentro do planeta Terra. Esse é um problema muito maior do que o Donald Trump imaginava e ele acreditou que o Netanyahu cumpriria a palavra dele, quando na verdade existem outros valores muito maiores do que a palavra que possam ser colocados no jogo aí e que têm um peso muito maior na região. Agora, professor, diante desse ataque dos Estados Unidos, parlamentares americanos até mesmo levantaram a hipótese de um impeachment, né, contra o presidente Donald Trump. Como que está essa situação? O que essa ação, ela configura, de fato, o impeachment de Trump? Ou isso não deve acontecer, não há nenhuma possibilidade? É mais realmente uma tentativa dos democratas de tirá-lo do poder? Não, nós temos aí, inclusive, 2 senadores republicanos, um deles é o senador do Kentucky, que vem sendo extremamente crítico a essas ações do Donald Trump, e ele deu uma entrevista anteontem, dizendo que ele seria favorável ao impeachment. Agora, se isso vai acontecer, eu acho pouco provável, porque, primeiro, nós precisamos passar o impeachment na casa, né, na Câmara e depois no Senado. Nós já tivemos 2 impeachments julgados procedentes do Donald Trump na casa, né, na Câmara, não no Senado. No Senado ele foi absolvido, mas na Câmara ele foi condenado nos 2 impeachments. Um deles por causa da negociação dele com
a Ucrânia, antes da invasão, inclusive, da Rússia, onde vazou-se ali que ele teria pedido uma troca de favores, e depois, por causa do riot que aconteceu aqui, da invasão do Congresso que aconteceu aqui, onde ele, de certa forma, estimulou as pessoas ali a invadirem e efetivamente permanecerem por ali. Ele foi absolvido no Senado, os senadores não deram sequência nesse impeachment, mas ele foi condenado na Câmara dos Deputados. Pode acontecer de novo, sem dúvida nenhuma. A probabilidade é baixa, né, diante das cadeiras de senadores, que a maior parte é republicana, é isso, professor? Não necessariamente, porque se você for olhar essa Big Beautiful Bill, que ele está tentando passar aí há muito tempo, ele já vem batendo muito pesado em cima dela, nós tivemos aprovação na Câmara por um único voto, e ele teria pelo menos 18 a mais aí para poder, que já tinham se declarado favoráveis, né, e voltaram atrás e votaram contra ela. Então ele passou por um único voto, onde ele tem a maioria absoluta. No Senado é o contrário. No Senado ele tem menos possibilidade de aprovação. Tanto que os senadores hoje já dizem, olha, nós vamos separar isso porque não tem como nós passarmos essa Big Beautiful Bill do jeito que ele quer. Isso aqui é inviável para o país. Nós vamos separar, votar a parte que é interessante, aprovamos, damos sequência nela e vamos ou negar essa outra parte, ou vamos reformular isso aqui, trazer um novo texto, mudar algumas coisas, para depois poder trazer a votação de novo. Professor, agora, como que está a visão, o apoio da população americana diante dessas ações de Donald Trump no conflito? A Câmara do Irã aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, e isso impactaria, né, a produção de petróleo, cerca de 25% da produção mundial. Os Estados Unidos seria afetado, né, seria impactado. Como que está o temor da população diante disso? As pessoas chegaram a ir aos supermercados, estocarem comida, diante do temor da escalada de preços nos mercados, farmácias, enfim? A avaliação do Donald Trump, ele vem tentando de todas as formas manter a popularidade dele, né? Mas ele tem a base ali dele, que são 38% dos eleitores, que se mantêm fiéis a eles. Os demais, nós vemos muitas críticas e até pessoas que foram apoiadores do Donald Trump voltando atrás e se declarando contra essas atitudes dele, principalmente com relação às tarifas e o bombardeio no Irã, que os Estados Unidos não deveriam se meter, até porque a proposta inicial do Donald Trump era America First. Então, quer dizer, qual era o interesse dos Estados Unidos em bombardear uma instalação nuclear no Irã? Nenhum. Era o interesse dos parceiros dos Estados Unidos e não dos Estados Unidos. Então, aí não é America First. É o que os outros presidentes já vinham fazendo, como a defesa de Israel, como a defesa da Ucrânia, como a defesa de muitos outros territórios que acabaram sendo protegidos aí pelos Estados Unidos. Então, ele já fugiu daquela ideia inicial do American First. Mas o que nos preocupa muito aqui não é a macroguerra, né? É a microguerra. Essa é o que mais preocupa as pessoas. E quando você fala em microguerra, você fala em fechamento do Estreito de Hormuz, onde nós temos aí de 20% a 25% de passagem de petróleo oficial, né? Mas lembra, nós temos países ali, como o próprio Irã, que tem embargos. Então, o que passa do Irã é não oficial e que vai para a China, que vai para a Rússia, alguns outros produtos, como, por exemplo, os próprios drones. Então, nós temos saída e escoamento por ali de vários outros produtos de forma não oficial. Mas só de petróleo, estima-se que são mais de 30% do petróleo mundial que passa por ali, entre o oficial e o não oficial, porque ele tem embargo, então ele não pode declarar que ele está vendendo isso. E o que preocupa dessa microguerra não é também só a questão da política de preços, onde a gente vai sentir o valor na bomba do posto de gasolina, ou no arroz ou feijão no mercado, ou no consumo que a gente vai fazer. O que nos preocupa é que se você entrar agora no site do DHS, neste minuto, você vai ver um alerta de terrorismo ali para as principais capitais dos Estados Unidos, inclusive Houston, onde eu estou. Por quê? Eles imaginam que quando houve um ataque dentro desses países que são aí de radicalismo islâmico, eles têm células espalhadas pelo mundo inteiro. E você pode ter um ataque de um lobo solitário, ou você pode ter ataque de uma dessas células, ou você pode ter ataque de alguma outra forma que acaba atingindo a população, que não tem nada a ver com isso.
E se nós voltarmos no tempo para o 11 de setembro, o fatídico 11 de setembro, as pessoas que sequestraram os aviões, roubaram os aviões e miraram os aviões nas torres e também ali no Pentágono, eles tinham visto de estudante emitido por um consulado americano. Eles estavam legalmente dentro dos Estados Unidos como estudantes, mas fazendo aí parte de uma célula terrorista. Isso é o que mais preocupa. Professor, olha, a gente espera, né, que isso não aconteça, claro. Hoje tem a cúpula da OTAN, começa a cúpula da OTAN, que vai até amanhã. A gente vai acompanhando todos os desdobramentos, o posicionamento do presidente Donald Trump, é uma grande expectativa. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu espero falar contigo em breve para trazer sempre a sua análise presencialmente, né, você direto dos Estados Unidos. Foi um prazer te ouvir. Até uma próxima. Muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada, professor. Um ótimo dia. Nós acabamos de ouvir o Daniel Toledo, advogado, especialista em direito internacional. E olha, 46 pessoas que aguardavam ajuda perto de um centro de distribuição no território palestino foram mortas por militares israelenses nesta terça. A Defesa Civil de Gaza informou que entre as vítimas está um membro da Cruz Vermelha. Outras 150 pessoas ficaram feridas. Até o momento, o exército israelense não se manifestou. Também hoje, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha anunciou que um de seus funcionários morreu nos ataques à faixa de Gaza no domingo em Rafah. É o 5º trabalhador da organização morto desde o início do conflito entre Israel e Hamas em outubro de 2023. E veja a seguir, inverno chega com tudo no sul do Brasil e 14 cidades gaúchas registram temperaturas negativas. E agora na sua tela, o tempo em Itapecerica, em Minas Gerais, 13 graus neste momento, céu nublado. Nós voltamos já. No horário de Brasília, agora é 11 horas e 49 minutos. O general Walter Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid foram ao Supremo Tribunal Federal para participar de uma acariação nesta manhã. A audiência com o ministro Alexandre de Moraes busca esclarecer contradições nos depoimentos. Braga Neto e Mauro Cid são réus na ação que apura a participação do chamado Núcleo Crucial da organização criminosa acusada de tramar um golpe de Estado no país. Cid tem um acordo de colaboração premiada fechado com a Polícia Federal. A acareação é um procedimento em que pessoas que tiveram contradições nos depoimentos são colocadas frente a frente para esclarecer os fatos. Pode ser realizada entre acusados, entre testemunhas ou entre acusados e testemunhas. Durante a audiência, os envolvidos respondem a perguntas e têm a chance de esclarecer os pontos controversos. A sessão é registrada por escrito. Braga Neto, que está preso em uma unidade militar no Rio de Janeiro, teve de vir pessoalmente participar da audiência. Para isso, ele colocou uma tornozeleira eletrônica e viajou do Rio até Brasília. Após a sessão, ele volta para a prisão, sem se comunicar com outras pessoas, à exceção do advogado. Outra acareação está prevista para essa manhã, entre o ex-ministro Anderson Torres e o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Anderson Torres é suspeito de fazer parte do Núcleo Crucial e Freire Gomes é testemunha no processo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara abriu prazo para que a deputada licenciada Carla Zambelli se defenda no processo que pode confirmar a perda de seu mandato. O prazo é de 5 sessões de votações no plenário que começa a contar hoje. A CCJ deve analisar a cassação de Zambelli e dar parecer. Em seguida, o processo vai para a votação no plenário da Câmara. Zambelli fugiu para a Itália, pode perder o mandato após a condenação
de 10 anos pela invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. E o inverno começou com tudo no sul do país e ao menos 14 cidades gaúchas registram temperaturas negativas. O Rio Grande do Sul amanheceu gelado nesta terça-feira. Ao menos 14 municípios do estado registraram temperaturas negativas nesta madrugada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a menor marca foi registrada em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, com 4,9 graus negativos. De acordo com a Climatempo, a sensação térmica no município foi ainda menor, menos 16,2 graus. Ainda conforme o INMET, outras 13 cidades também tiveram mínimas abaixo de zero. Em Vacaria, a temperatura chegou a menos 3,6 graus. Cambará do Sul, Palmeira das Missões e Lagoa Vermelha também registraram temperaturas acima de 2 graus negativos. Em Porto Alegre, a mínima foi de 6,1 grau. Em algumas regiões, como Caxias do Sul, na Serra, a formação de gelo impactou o tráfego, já que uma faixa da BR-116 precisou ser bloqueada. A massa de ar polar também provocou queda brusca nas temperaturas da Serra Catarinense, que teve o dia mais frio do ano até agora. Entre as cidades mais geladas nesta madrugada, Urupema liderou o ranking com menos 8 graus, seguido de Urubici e São Joaquim, com mais de 6 graus abaixo de zero. E o Paraná também teve madrugada fria. Pelo menos 12 cidades registraram temperaturas negativas, chegando a casa de menos 4,6 graus. O INMET mantém 2 alertas. Laranja em vigor. O primeiro, para ventos costeiros, abrange toda a faixa litorânea do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O segundo é um alerta de onda de frio em todo o território gaúcho, com previsão de temperaturas até 5 graus, abaixo da média para o período que vai até sexta-feira. Já no sudeste do país, a previsão é que a primeira onda de frio deste inverno atinja a cidade de São Paulo e municípios da Grande São Paulo. As temperaturas devem despencar em todo o estado, chegando a 4 graus. A passagem da frente fria também deve trazer pancadas fortes de chuva com rajadas de vento. O tempo frio em São Paulo permanece até quinta-feira. E é por isso que a gente encerra esta edição com imagens do céu da capital paulista neste momento. Apesar de bonito, está bem frio, 14 graus neste momento. Muito obrigada pela sua companhia. Se aqueça neste inverno e aqueça também o inverno das pessoas em situação de rua. Vamos ajudar. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã às 11h30 em ponto. Até.